Saudações a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de História da Igreja. O tema da aula de hoje é o mundo romano na época da vinda de Cristo. Como estava este mundo romano, herdado da civilização grega, herdado da civilização helênica, com fortes influências orientais, à época da vinda de Cristo? Nós vamos analisar duas sociedades antigas que mais têm importância para nós no contexto da história da Igreja: o mundo romano, tema na aula de hoje, e o mundo judaico, tema da nossa próxima aula. É importante observarmos o contexto no qual se deu a encarnação de Jesus Cristo, que é de onde começa a história da Igreja efetivamente. A encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Jesus Cristo, e a fundação da Igreja se deram num momento histórico preciso, num momento histórico que pode ser identificado, seja pela leitura das fontes, seja pela análise de obras de arte e de outros documentos. E este momento em que se dá a encarnação do Filho de Deus e a consequente fundação da Igreja, a fundação deste rebanho dos que são chamados para fora, desta assembleia que há de se espalhar pelo mundo inteiro, ocorre num momento mais oportuno da história. Podemos nos perguntar por que Cristo não nasceu 500 anos antes, na época da democracia ateniense, dos grandes sistemas filosóficos gregos, quando eles começavam a ganhar cada vez mais força, 500, 400 anos antes. Por que a fundação da igreja, a vinda de Cristo, não se deu 400 anos depois, quando o mundo romano já estava à beira do colapso? Por que Cristo não veio naquela época para restabelecer uma nova era que iria substituir a antiguidade clássica como nós a conhecemos? Porque exatamente durante o governo de Augusto, no caso do mundo romano, e durante o reinado de Herodes, se nós voltarmos os nossos olhos para o mundo judaico, por que naquela época foi necessário, por que Cristo veio naquela época? Evidentemente, nós não temos todas as respostas, até porque, se a tivéssemos, não seríamos nós homens, estaríamos dando palpite nos planos de Deus. Seríamos uma espécie de deuses, ou estaríamos querendo colocar-nos no lugar de Deus. Se nós sugeríssemos que o mais correto teria sido Cristo nascer em outra época e não naquela em que ele efetivamente nasceu. No entanto, dizer isto, de fato, para um cristão é bastante problemático, que aquele momento realmente não era o mais ideal, algo que nós não podemos fazer. Mas o esforço da razão pode nos levar a compreender alguns sinais do porquê de Cristo ter nascido naquela época. Não que fosse melhor ele ter nascido em outra época, mas há coisas que nos ajudam a compreender, embora a mente de Deus nós jamais conseguiremos penetrar, jamais conseguiremos adentrar na mente de Deus para entendermos nem sequer poderíamos entender, né, o porquê, as razões de Deus para que a encarnação se desse naquele momento. Mas alguns sinais nos ajudam a explicar. Nós sabemos que existe uma pedagogia divina, ou seja, a revelação ela se dá de maneira progressiva à medida em que a mente humana começa a adquirir capacidade para absorvê-la. Isso aconteceu no mundo judaico e isso acontecerá também no mundo greco-romano. De nada adiantaria, por exemplo, Cristo ensinar sobre o juízo final, sobre a recompensa para os bons e a punição para os maus, sem que houvesse qualquer tipo de especulação anterior
que permitisse à mente humana compreender a existência da alma. Da mesma forma, não faria sentido, ou seria muito mais difícil a penetração da semente evangélica na sociedade greco-romana, no que tange o amor ao próximo, se não tivesse havido antes algo que ensinasse a virtude e a importância da virtude. A mensagem evangélica no meio de um povo que, no meio de uma sociedade que desconhece os princípios fundamentais, a essência do que aquela mensagem quer transmitir, evidentemente não tem condições de acolhê-la.